Queria trazer a mensagem para vocês. Um assunto hoje que eu quero comentar com vocês é sobre você ser uma pessoa mais disponível. Como assim, pastor? Uma pessoa mais disponível? Às vezes você ali pode ser um pouco mais disponível dentro da sua casa, sim ou não? Diz o que é disponível, pastor? É uma pessoa que está mais disposta a ajudar os seus pais, mais ativo na sua igreja, mais ativo com o seu próximo, com aquela pessoa que está ali do seu lado, que às vezes está precisando de ajuda. Quem compreende o que o pastor está querendo dizer? E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. E eu queria que você abrisse a Bíblia lá no livro de Lucas, Lucas capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Quem achou diz amém? Lucas capítulo 5. Aqui fala a história da pesca maravilhosa, né? Eu já li essa história algumas vezes com vocês, mas aqui eu quero trazer um entendimento para esse assunto que a gente vai abordar hoje. Olha o que diz Lucas capítulo 5, versículo 1. Diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco o quê? A multidão. Então perceba que a Bíblia fala que os pescadores voltaram, e eles voltaram sem nenhum peixe, trabalharam a noite inteira, se esforçaram, ali, um trabalho que não é fácil, trabalho pesado, e voltaram com 0, sem nenhum peixe. E a Bíblia fala que Jesus aparece, e Jesus ele entra no barco de Pedro e ainda pede para Pedro afastar um pouco aquele barco. E Pedro ele vai lá e ele oferece. A Bíblia diz que Pedro permite que Jesus esteja no barco dele para poder pregar, porque a multidão estava imprensando o Senhor, e ele o permitiu. Por quê? O que Pedro tinha no momento? Pedro tinha peixe para oferecer ao Senhor? Tinha peixe? Tinha peixe para oferecer às pessoas que estavam ali ao redor? Não, mas ele tinha o quê? Ele tinha um barco. Era o que ele tinha para oferecer. E o que eu quero comentar com vocês, que a disponibilidade é quando você oferece aquilo que você tem, e não quando você dá desculpa daquilo que você não tem. A disponibilidade é quando você oferece aquilo que você tem, e não quando você dá desculpa daquilo que você não tem. Porque tem gente que diz: pastor, mas eu não ajudo porque, pastor, olha, eu não ajudo dentro de casa porque o senhor precisa entender que eu queria poder ajudar os meus pais com dinheiro, porque eu queria poder estar trabalhando. Mas se você não ajuda lavando um prato, você vai ajudar com dinheiro quando você receber dinheiro, quando você estiver com seu emprego? Então perceba que às vezes a gente está querendo, ali, não, olha, se eu tivesse peixe eu ajudaria, mas você não tem peixe, oferece o barco. Você não tem peixe, oferece o barco. Pastor, eu queria, olha, pastor, que tivesse mais tempo para poder fazer alguma coisa aqui na igreja. Irmãos, veja, com pouco tempo que você tem, você pode ser disponível. Chegar aqui, o que está precisando para fazer? Vou ajudar em alguma coisa. Não, porque, olha, eu não sei, pastor, mas, irmãos, veja, você, repita comigo, eu posso ser mais disponível. Amém? Disponível onde, pastor? Dentro da sua casa, com seus pais. Disponível com um amigo que está do seu lado. Disponível com alguém que está ali. Disponível com uma pessoa que está sofrendo, uma alma que está sofrendo, que às vezes você senta do lado dela no ônibus, você poderia falar de Jesus para ela. Disponível com tanta gente que está morrendo hoje e está indo para o inferno porque não tem ninguém que pregue, não tem ninguém que fale. A gente pode ser mais disponível dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja tem gente que está atolado, cheio de coisas, 1000 coisas, porque não aparece ninguém para se oferecer e dizer: eu posso te ajudar. Pedro, ele tinha peixe? Não tinha, mas ele tinha barco. Você pode não ter peixe, mas você tem barco. Você pode não ter mas eu não tenho mas você tem alguma coisa que você pode oferecer. Pedro voltou com as mãos vazias, cansado,
cansado, e a Bíblia diz que Jesus, ele queria ensinar lá, pediu o barco, e a Bíblia diz que Pedro ofereceu o barco, e ainda Jesus pediu, afasta um pouquinho. Pedro foi lá, afastou o barco, e Jesus, ele pregou. Então a gente pode, pare para fazer essa pergunta para você mesmo: o que eu posso fazer a mais na minha casa? Pergunte agora para você: o que eu posso fazer a mais pelos meus pais? Faça para você essa pergunta agora. O que eu posso fazer a mais? Veja, você não pode fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa, sim ou não? O que eu posso fazer a mais por alguém que está se perdendo no mundo? Eu não sou um pregador, pastor, mas o que você pode fazer a mais para poder salvar, para poder ali ajudar uma pessoa que está se perdendo a se salvar? O que você pode fazer a mais aqui pela igreja? Ah, pastor, eu não trabalho, eu queria poder ajudar para pagar, para botar novos ar-condicionados na igreja. Não, talvez você não trabalhe, você não tem dinheiro para isso, mas você pode ajudar em alguma coisa. Você que tem que fazer essa pergunta: o que eu posso fazer a mais? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus, deixa Lucas marcado, vai lá em Mateus. Isso é para todos nós, isso é uma pergunta para todos nós. Mando vocês fazerem para vocês e eu faço para mim. Olha o que diz em Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo 10, versículo de número 42. E qualquer, Mateus 10, 42, e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, um copo Deus está pedindo para você dar. Deus não está pedindo para você dar um oceano, não. Deus está pedindo para você dar um copo. Porque eu não tenho, pastor. Deus não está pedindo para você dar um oceano. Deus está pedindo para você dar o quê? Um copo. Repita comigo: um copo. Ah, pastor, porque eu queria. Mas, irmãos, às vezes uma palavra só vai fazer uma pessoa que está ali em depressão voltar a sorrir. Às vezes um tempo que você tira ali para ouvir uma pessoa que está ali se sentindo talvez rejeitada, machucada, ferida. Às vezes um tempo que você fala, um versículo que você diz, aquilo ali já ajuda. Veja, irmãos, de que adianta, irmãos? É mais válido um copo, uma pessoa bebendo, do que você jogando um balde no chão. Aí eu quero fazer tudo. Não, veja, Deus, ele disse aqui, ó, aquele que deu um copo, não te pediu um oceano. Pedro não tinha peixe para todo mundo que estava ali ouvindo a pregação de Jesus, para Jesus, não tinha peixe, mas ele tinha o quê? Ele tinha um barco. Esses dias veio um jovem conversar comigo, e aí ele estava saindo para evangelizar, e aí ele falou comigo: senhor, rapaz, coisa boa, né? Está indo evangelizar, né? Está indo aí. Estou evangelizando agora, pastor. Assim, pastor, eu não sei muito não, mas assim, eu acho que se eu falar alguma coisa já vai ajudar, né, pastor? Eu disse: com certeza, meu amigo. O pouco que você falar já vai ajudar. E você não precisa ter muito não, irmãos, para dizer que pode falar de Jesus para aquele seu colega, para aquela pessoa que está no seu trabalho, que está na sua escola, que está no seu dia a dia. Pedro não tinha multidões de peixes não, mas Pedro tinha um barco, ele poderia oferecer o barco. A disponibilidade é quando você oferece aquilo que você tem, e não quando você dá desculpa daquilo que você não tem. O que eu posso fazer hoje? A pergunta é essa, é você perguntar: o que eu posso fazer hoje a mais pelo meu próximo? O que eu posso fazer hoje a mais por alguém que está se perdendo? O que eu posso fazer a mais hoje dentro da minha casa? Que tem jovem que não faz nada, só fica no videogame, só fica em Free Fire, só fica em tudo que internet, mas não faz nada. O que eu posso fazer a mais dentro da minha casa? O que eu posso fazer a mais pela igreja? O que eu posso fazer a mais, sei lá, por alguém que Deus coloca no meu caminho? Isso é uma pergunta que você precisa fazer. Isso é uma pergunta que eu preciso fazer. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. E Jesus, ele pegou e disse: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus não estava falando de coisas tão grandes, mas falando de um copo.
E às vezes nem um copo a gente está oferecendo. Isso é uma coisa que a gente precisa colocar, esse espírito disponível. O salmista, ele disse: cria em mim, sustém-me, Senhor, com um espírito voluntário. A gente precisa ser aquela pessoa mais voluntária, aquela pessoa mais dada, no sentido de que está precisando, eu vou. Tem jovem que já trabalha, aí o chefe está precisando de alguma coisa, eu estou precisando, o cara já se esconde. Não, irmãos, a promoção vem para quem está disponível, não é para quem está se escondendo, não. Aí depois reclama porque está há tanto tempo e não recebe uma promoção, porque está há tanto tempo e não acontece nada. A mesma coisa. Aí aparece, o pastor está precisando, não estou precisando não de fazer isso aqui. Não, se for para fazer uma coisa que todo mundo quer fazer, todo mundo que vem. Mas se é num momento que a gente está um pouquinho, bora fazer um serviço mais duro, né? Um serviço mais, né? Um pouco mais pesado, uma coisa para cá. Tem gente que some. Veja, a gente precisa pedir a Deus, mas pastor, eu não tenho isso dentro de mim. O salmista, ele disse: sustente-me com um espírito voluntário. Peça a Deus, Deus coloque em mim. Eu quero ter esse espírito voluntário. Eu quero ser uma pessoa mais disposta a ajudar, uma pessoa mais disposta a poder fazer algo por alguém. Quantas pessoas estão se perdendo? Vamos evangelizar, vamos sair para as ruas. Mas pastor, eu não sei falar muito. Meu irmão, quando eu saí para evangelizar, eu não sabia falar nada, eu ficava só do lado, só ouvindo o que o outro estava falando. Às vezes dava um comentário, alguma coisinha, mas já era alguma coisa, era um copo que você estava oferecendo para alguém que está precisando. Então tem um espírito mais disponível. Volta lá novamente para o livro de Lucas, né? Capítulo de número 5. Aí a Bíblia fala o seguinte, né? E entrando num dos barcos, versículo 3, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o quê? Lançarei a rede. Então perceba que Pedro, ele havia trabalhado a noite inteira, né, com os outros pescadores, não haviam apanhado nada, não tinham tido nada, não tinham colhido nada, estavam cansados, né, muitas vezes, provavelmente sem dormir, sem descansar, e ainda mais a primeira vez, né, a Bíblia fala que não colheu foi nada, né, essa primeira vez que eles foram. E aí Jesus olha e diz: olha, vai agora, novamente, não para perto, ele diz: olha, vai para o mar alto, e lança agora a rede lá novamente. Aí Pedro disse: olha, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. O que a gente aprende aqui, irmãos? Não basta uma vez. Ele foi uma vez, voltou com alguma coisa? Não. Mas você precisa insistir. Tem gente que parou porque simplesmente tentou uma vez e não deu certo. Eu vou começar a ser uma pessoa mais disponível, vou começar a fazer. Realmente estou muito paradão, né? Eu vou entregar um currículo. Entregou o currículo por tudo que é canto, ninguém nunca chamou. Sabe de uma coisa? Vou mais entregar não. Jovem, deu certo não. Não, irmãos, veja, às vezes é preciso mais de uma vez. Pedro deu errado, mas ele parou para ouvir a Jesus, foi lá buscar, estava ouvindo a palavra que estava sendo pregada, estava ouvindo a palavra que estava sendo ensinada, amém? E a Bíblia diz que ele pegou gás para continuar. A mesma coisa é com a gente, irmãos. Às vezes, não, mas pastor, olha, é porque eu já tentei uma vez, pastor, evangelizar. Pastor, eu já tentei uma vez me envolver com as coisas na igreja. Pastor, me aconteceu uma vez aquilo. Sim, irmão, mas a gente não pode permitir que mais experiências nos impeçam de continuar. Daquilo que você viu com outras pessoas, de que aconteceu, para te parar. Pedro trabalhou ali. A gente está falando de você ser uma pessoa disponível, uma pessoa disposta. Falando de você procurar realmente se oferecer, fazer o pouco. Não precisa ser muito. Você vai fazendo aquilo que Deus vai te dando, com a capacidade que Ele está te dando. Mas tem gente que também já parou porque teve uma má experiência.
porque simplesmente ali, ei, meu Deus do céu, fiz uma vez e não deu certo. Tem gente que começa, aí leva um carão de alguma coisa, sei lá, às vezes na obra, ou às vezes no trabalho, na rua, a pessoa já desiste, não gostei, vou sair. Irmãos, repita comigo, eu tenho que ser casca dura. Tem que aguentar, irmão, isso é a vida. Você está no mundo, o mundo contém pessoas, e pessoas não são perfeitas. Você vai encontrar pessoas que vão te magoar, você vai encontrar pessoas que vão falar mal de você, você vai ir muitas vezes e vai voltar com a rede vazia, mas não tem que parar. Às vezes é necessário mais de uma vez. Você tem que colocar, eu vou ter esse espírito, nada vai me parar, eu vou avançar, o que tem para fazer, eu vou fazer. Mas fulano disse para mim que não dá certo, que importa o que fulano falou, o que importa é que eu ouvi. Pedro, sem dúvida, ouviu muita gente falando, louco, vai voltar agora para jogar a rede novamente. Mas Pedro estava ouvindo o que Jesus estava falando no barco, e não o que as pessoas estavam falando. E é isso que a gente precisa. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Josué capítulo 1, deixa Lucas marcado. Josué capítulo 1, versículo 9, Josué 1:9. Josué capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: não te mandei eu, esforça-te, tenha o quê? Bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que o quê? Que andares. Veja que Deus está dizendo, olha, não te mandei eu, esforça-te, vai lá de novo, faz de novo. Apanhou, não, vou me levantar novamente, vou continuar. Não deu certo, pastor, olha, pastor, eu já fui uma vez, pastor, olha, evangelizar, pastor, olha, a pessoa ali não me recebeu, eu vou mais falar de Jesus para ninguém, não, irmão, vai lá de novo. Se ele não quis, foi ele que não quis, tem nada a ver com você não. Quantas vezes eu já fui evangelizar dentro de uma comunidade, e a pessoa, é igreja, fechou a porta. Aí por causa disso você vai dizer, não vou, não. Eita, pastor, uma vez eu fui falar, pastor, eu gaguejei, nunca mais eu quero saber disso. Não, irmãos, o que tem? Fala de novo. Tem gente que está precisando. Aquela pessoa que você está falando está precisando mais do que você, mais do que qualquer outra pessoa. Então não basta uma vez. Pedro foi uma vez, deu tudo errado. Ele se voltou para o Senhor falou com ele, disse, olha, vai novamente que agora vai dar certo. E Pedro disse, eu vou. Tem gente que parou, agora está paradão, e agora está dando desculpa, já entrou na preguiça, agora, porque não dá, porque isso, porque aquilo outro, porque a pandemia, não, porque não sei o que, não, irmãos, não é hora de parar. A gente precisa se mexer, você precisa continuar, se mexer, diga, olha, está do seu lado, diga, se mexa. A gente precisa se mexer, a gente precisa ser mais ativo, a gente precisa ser, como é a palavra, que as pessoas dizem, menos ocioso. Tem gente que é ocioso, que sempre está empurrando as coisas, sempre, meu Deus do céu, para estudar, meu Deus, é só Jesus nos acuda. Não, peraí, a partir de hoje eu vou organizar o meu tempo, vou organizar aquilo que eu estou fazendo. A partir de hoje eu vou organizar o meu tempo, eu vou para a igreja assim, peraí, 7 dias na semana, eu não consigo vir um culto a mais, às vezes só venho no domingo, às vezes olhe lá, só venho no sábado e olhe lá. Mas rapaz, eu tenho 7 dias na semana, com 24 horas durante o dia, eu não oro nem 10 minutos, 24 horas no dia, eu não tiro 10 minutos, tem uma coisa errada, vou parar para me organizar, porque eu quero ser uma pessoa mais disponível. A disponibilidade não tem a ver com aquilo que você não tem, tem a ver com aquilo que você tem. Se eu tenho, e você tem, todo mundo tem, irmãos, todo mundo tem alguma coisa que possa oferecer, todo mundo tem, oferecer para Deus, para o próximo, para a igreja, para a sua casa, todo mundo tem alguma coisa que possa oferecer, que você diga a partir de hoje, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer a mais? É você, eu não posso falar por você,
Eu não posso falar por você, eu não posso chegar para você, ó fulano, não, você sabe o que realmente você pode e o que você não pode. Você sabe realmente, pastor, eu dou muita desculpa, viu? Desculpa é o meu nome, pastor. Pronto, vou mudar isso aqui. Vamos mudar. Olha o que é a palavra de Deus. Volta lá em Lucas. Lucas. Capítulo 5. E aí a Bíblia diz, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Irmãos, quando ele decidiu, ele disse: eu vou. O senhor está me mandando ir? O senhor não mandou eu ir? Eu vou. E quando ele foi, quando ele pescou, ele viu aquilo, todos aqueles anos de experiência que ele tinha de pescador, ele nunca viu aquilo. A Bíblia diz que ele ficou espantado, ficou maravilhado, perplexo com aquilo que ele havia visto. Ele na hora olhou assim: eu não acredito. Mas veja que tudo aquilo só aconteceu porque ele decidiu ir. Não tem como você descobrir se você não for. Não tem como você descobrir o quão bom é você ganhar uma alma para Jesus se você não decidir ir lá. Eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Irmãos, às vezes o inimigo diz: não, mas você está cansado, mas irmãos, quando você vê, meu Deus, aquela pessoa mudando de vida, quando você vê, meu Deus do céu, eu pude participar da história daquela pessoa, você se alegra. Quando você consegue, irmão, tirar o sorriso, dar um sorriso, fazer uma pessoa sorrir ali, por um simples ato que você faz, você vai ver o quão é bom. Mas você só vai descobrir se você você decidir ir. Se você começar a perceber: meu Deus, como é bom, meu Deus, eu estava fazendo alguma coisa na igreja, meu Deus, eu não sabia que era tão bom. Mas veja que Pedro só descobriu que era bom quando ele disse o quê? Eu vou. Eu pergunto: Pedro estava cansado, sim ou não? Sim. O tempo dele havia esgotado, sim ou não? Sim, porque ele já tinha passado a noite toda pescando. Mas ele espremeu o que tinha para poder ir para lá. Porque eu não tenho tempo. Irmãos, tem coisa que você precisa espremer para poder fazer. Que se você espremer, dá. Quem já às vezes experimentou, se espremer ali uma laranja, tem mais suco não. Mas se você pegar ali com mais força, sai. Se você espremer, você acha tempo. Você espremer, você acha uma palavra para fazer algo por alguém. E Pedro pegou e foi. E a Bíblia diz que ele viu um grande resultado. A Bíblia diz que foi uma coisa tremenda que aconteceu ali. A Bíblia fala que ele ficou espantado com aquilo tudo que havia acontecido. Jesus disse para Pedro: olha, vai para o mar alto. Irmãos, o resultado não é para quem fica na margem, mas é para quem vai para o alto. O resultado não é para quem fica na margem, não. É para aquela pessoa que diz: eu vou. Se Deus está falando, eu vou. Se Deus está dizendo para eu ir, então eu vou. O resultado não é para quem fica na margem, não. Deus, entenda, a palavra é compromisso. Tenha compromisso. Compromisso com as pessoas que estão do seu lado. Compromisso com as pessoas da sua família, compromisso com a igreja, compromisso com Deus, compromisso com as almas que estão se perdendo. Tenha compromisso. A gente precisa ter compromisso. A gente precisa entender. Aí fica aquela vida toda na margem. Mas pelo menos eu não me cansei, mas também nunca teve nada, não pescou um peixe, eu não vi peixe boiando
nadando na margem ali do rio. Não. Os peixes melhores estão no fundo. E você só vai descobrir se você for. Você só vai descobrir se você decidir, eu realmente vou avançar. Está na hora de eu ir para frente mesmo. Deus está me mandando ir, eu vou. Mas eu estou cansado. Realmente todo mundo cansa. Quem trabalha aqui, quem estuda, né? Você trabalha, estuda, está cansado, cansa. Mas, meu irmão, se eu vou, porque quando eu ver o resultado, eu vou dizer, valeu a pena. Então, irmãos, a mensagem para vocês hoje é: seja uma pessoa mais disponível. Comece a se perguntar a você mesmo: o que eu posso fazer para melhorar esse mundo? O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente de trabalho? O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente da minha faculdade, da minha escola? O que eu posso fazer para melhorar as coisas aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É a pergunta que você tem que fazer, é a pergunta que a gente tem que fazer. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: mexa-se. Amém. Começa agora a dizer: peraí, rapaz, que negócio, que ociosidade é essa? Ficar o tempo todo num computador, ficar o tempo todo em uma tela de um celular. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vou me mexer, começar a mexer, não fique parado. Amém? Começar a colocar, pode ver que o ministério de Jesus era um ministério ativo. A Bíblia fala que eu estava pregando ontem que o centurião, né, chegou e falou: olha, o meu servo está ali atormentado, paralítico. Jesus disse: eu vou e vou lhe dar saúde. À disposição de Jesus: eu vou e vou lhe dar saúde. Eita, é mesmo, é? Está doente, é? Eita, é. Vou aqui orar por ele, viu? Não, Jesus, se eu vou e vou lhe dar saúde. À disposição de Jesus, do ministério de Cristo: eu vou e vou lhe dar saúde. Aí o servo só pegou e disse o quê? Não, mas não precisa não, basta uma palavra. O centurião disse: basta uma palavra. Como eu disse, às vezes as pessoas não estão querendo um oceano, estão querendo apenas um copo d'água que você pode oferecer. Então, irmãos, coloque no seu coração esse propósito desse mês: mexa-se, não fique parado. Amém? A partir de hoje, comece a perguntar a você mesmo, conversando com Deus: o que é que eu posso fazer para ser mais ativo? Você vai ver que a pessoa mais ativa, repita comigo, aprende mais. Sim ou não? Irmão, tem gente que diz: não, eu fico no meu canto, sou espiritual. Não, veja, se você está perto de outras pessoas, você vai aprender, irmão. Deus coloca pessoas para você aprender. Às vezes está ali do lado, você está ouvindo: eita, olha como é que ele lida ali, olha como é que ele olha como é que se repreende. Uma pessoa se repreende desse jeito. Olha como é que lida ali com uma pessoa que está confusa. A pessoa está ali sempre por perto, está aprendendo. Você está por perto, você está aprendendo. Você está por perto ali, o pessoal aqui mexendo nas coisas, está ali por perto. Daqui a pouco vê, precisa de uma coisa. Falando: como é que faz isso aqui? Você está ali junto, daqui a pouco você está aprendendo a fazer alguma coisa. A pessoa que ela é mais ativa, a pessoa que ela se dá mais, ela sempre está aprendendo alguma coisa nova. Ela sempre está aprendendo o que fazer. Chegar lá em casa, na sua casa: mãe, pai, o que está fazendo aí? Daqui a pouco ele vai te ensinar uma coisa que você não faz, que você não sabe. E aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, a gente vai crescendo. A mesma coisa. Então procure ser uma pessoa mais disposta. Mexa-se, não fique parado. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.